E hoje o tema é Minha Casa é uma Célula. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: a sua casa é uma célula. Já pensou? Que lindo. Diga novamente para ele, bem ousado: abra as portas da sua casa, porque a sua casa é uma célula. Imagine você, cada um de vocês, decidindo obedecer ao chamado do Senhor, ao ide, porque Jesus disse: ide por todo mundo e o quê? E pregai o evangelho a toda criatura. Então o evangelho, ele vai ser pregado através dos filhos de Deus, aqueles que entenderam o chamado, o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós. Então, às vezes nós damos algumas justificativas, não é? Para abrir a casa para uma célula, é para tal irmão, é para tal irmã. Não, abrir a casa para uma célula é para todo mundo da igreja. Todos nós devemos abrir as portas da nossa casa para Jesus entrar. E a maneira dele entrar, gente, é evangelizando. Imagina quantas pessoas aqui, não é? Nós temos várias, vamos dizer, 100 pessoas, né? 100 pessoas. Então, 100 células. Diga, 100 pessoas, 100 células. 100 células, né? Porque cada pessoa vai desenvolver o seu chamado na sua própria casa. Não vai depender da casa do irmão, vai ser na sua casa. Você mesmo, sendo esse líder de célula, pregando o evangelho e obedecendo ao chamado do Senhor. E dizendo: Jesus, eu abro as portas da minha casa. E nós podemos aprender muito com a vida de Zaqueu. Diga, aprendemos com a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele nos ensinou, não é? Jesus ensinou através da vida de Zaqueu como obedecermos o verdadeiro chamado, não é? E o propósito que ele determinou para cada um de nós. E nós, como filhos amados do Senhor, precisamos obedecer a esse chamado. E dizermos: Senhor, independentemente da minha pessoa, porque às vezes a pessoa se acha incapaz, não é, de ser um líder de célula, de fazer o reino de Deus alavancar. Eu mesma sou muito grata ao Senhor pela vida, tanto da minha mamãe, né, que foi quem, através da vida dela, levou o evangelho, começou a levar o evangelho para a nossa família, não é? A família dos pais dela. E uma pessoa que abraçou com muita força e muita fé e coragem também foi o meu avô. E ele era um homem, não é, iletrado, mas ele tinha um coração voltado no reino de Deus. E hoje nós somos alcançados, porque também até ele apoiou muito minha mãe, né? Tanto ela encorajou, como ele também encorajando toda a sua família para cumprir o grande chamado e propósito do Senhor. Então, às vezes a pessoa fica se achando incapaz. Eu sou incapaz porque eu não sei ler. Hoje, eu estou aqui, em primeiro lugar pelo Senhor, segundo pela minha mãe, que teve esse empenho sobrenatural. E um grande exemplo do meu avô, não é? Um homem que não tinha conhecimento, né? Não sabia nem ler. Mas o coração dele, meu Deus, que coração tão lindo. Quando a gente chegava lá, eu lembro-me que a primeira coisa que meu avô dizia para a gente era: filha, olha, fica aqui, lê a Bíblia para mim. Vamos cantar um hino, né? A gente tinha harpa naquele tempo. E ficava cantando o hino, e ele nos recebia com tanto amor, tanto carinho, que o coração do meu avô, ele trazia até para uma forma de trazer constrangimento, de tanto amor que ele nos dava. Inclusive, ali ele abraçava todos os netos, e a gente fazia aquele amor tão grande, aquela recepção que o meu avô fazia com a gente, que às vezes a minha avó até ficava enciumada e dizia:
deixa essas meninas, ou esse menino um pouquinho longe, porque eles vão atrapalhar você. Você está cansado. Não, deixa todos aqui. Minha avó, né, ficava preocupada, né, do trabalho duro dele, mas ele fazia questão de demonstrar o grande amor que Jesus habitava no coração dele. Então, diga amém por isso. Então, às vezes a pessoa se acha incapaz, né? Como eu vou ganhar vidas para Jesus? Um grande exemplo de amor para a minha vida também foi do meu avô, mesmo iletrado, mas tanto amor, tanto carinho, que, meu Deus do céu, você podia ver ali o verdadeiro Jesus na vida do meu avô. Eu era muito apegada a ele, muito, muito mesmo, né? Eu, assim, sentia até momentos da minha vida, ou como criança, adolescente, eu dizia, meu Deus, Deus me livre de perder meu avô. Como eu vou conseguir, ou minha mãe, né, vai conseguir ficar sem esse amor tão lindo do meu avô? Mas hoje eu entendo que era totalmente Jesus na vida dele. Amém? Então, às vezes a pessoa fica se achando, né? Como eu vou ganhar vidas para Jesus se eu não tenho conhecimento? Eu não tenho muito estudo. Gente, é você decidir, dizer, Senhor, eu vou arrumar uma maneira, mas eu vou pregar o Evangelho. Amém? Eu vou pregar o Evangelho. Se você até diz, eu não tenho condições direito de pregar, aí o que é que acontece? O pastor mesmo, a pastora faz um vídeo e das ministrações, e você abre as portas da sua casa e coloca lá. Amém? Quem entendeu? Diga, eu. Você vai de toda forma, ou até mesmo pede alguém que sabe estudar, que sabe ler. Você tem o Espírito Santo, ele vai capacitar você. Você escuta bem aquele estudo e você ali vai ministrar na sua célula. Não importa o seu grau, gente. O importante é você ter Jesus no coração. É você ter uma aliança com Jesus. É você amar o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. E poder falar, Jesus, conta comigo. Eu vou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem vai pregar? Quem vai pregar, igreja? Quem quer uma célula na sua casa? Eu gostaria que ficasse de pé. Quem quer uma célula na sua casa? Que entendeu o chamado de Deus. Eu quero, pastor, uma célula na minha casa. Eu abro as portas da minha casa. Eu entendi, não é? Eu estou começando. Pelo menos você está sentindo o desejo, né, de ter as portas da sua casa abertas para Jesus entrar na sua casa. Então aí está o grande testemunho entre você e o Espírito Santo, que você quer a célula lá. E ele vai colocar, através de quem? Diga, de mim. Glória a Deus, pode sentar. É através da sua pessoa, é você mesmo que Jesus quer contar com cada um de nós, para saquearmos o inferno e povoar os céus, e fazer toda a diferença, não apenas na nossa família, mas em toda a nossa geração. Diga amém. E Zaqueu aqui, não é, em Lucas 19, fala sobre Zaqueu, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus o quê? Diga, a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era quem? Diga, Jesus. Ele era rico, endinheirado, né? Tinha apenas dinheiro, mas ele tinha desejos maior, porque tem pessoas que acham até mesmo, eu não vou convidar tal pessoa para ir para a minha casa, na minha célula, porque ele é endinheirado. Ele pode ter muito dinheiro, mas ele tem uma grande necessidade, como Zaqueu, que é ter um encontro com Jesus. Então, todas as pessoas, gente, devem ser convidadas para estar na sua casa, na sua célula. Então, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena o quê? Estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira braba, porque ali havia Jesus de passar.
Então, aqui onde nós podemos ver que uma das coisas que tentam atrapalhar muito, gente, da pessoa ter um encontro com Jesus é a multidão. A multidão ali estava atrapalhando Zaqueu de ter um encontro com Jesus. Mas Zaqueu não ficou olhando para a multidão. Diga, Zaqueu não ficou olhando para a multidão. Por quê? Porque ele enfrentou aquela figueira braba, aquele pé de árvore, e ele disse, não, eu não vou baixar a cabeça, eu vou realmente, não vou permitir a multidão me atrapalhar. Às vezes o que tem impedido você de abrir a célula na sua casa é a multidão. Aquela multidão, de repente, é você mesmo. É você, há algo espiritual em sua vida que tem atrapalhado totalmente de você cumprir o chamado de Deus. Então, qual tem sido, nesse papel aí da sua vida, a multidão que tem atrapalhado? Às vezes você dá uma satisfação que é o seu trabalho, aí é a minha casa que não tem condições, a minha casa não tem sofá. Na minha casa, ninguém vai para a minha casa. Sempre a pessoa vai dar o quê? Uma desculpa. Desculpa. É o meu pai, é a minha mãe. Inventa qualquer coisa, é os meus estudos. Eu não tenho tempo, sou ocupado demais para pensar em Deus. Imagina a sua senha amanhã. Diga misericórdia. Por isso nós temos que viver o hoje, o agora. Termos o comando do tempo desse momento e viver esse momento. De dizer assim, Senhor, a minha decisão é te servir e ir ao teu reino. Eu não vou permitir a multidão me atrapalhar. Diga, não vou permitir a multidão me atrapalhar. Seja qual o empecilho que tem impedido de você convidar Jesus para a sua casa, para lá ser uma célula, então você tem que arrancar hoje tudo isso que impedia você de ver Jesus na sua casa. É necessário a igreja entender o chamado do Senhor, que Jesus ele convoca a todos para que, não apenas como Zaqueu, que ele ali olhou que havia uma multidão, mas ele disse, eu não vou de forma alguma deixar me atrapalhar. Às vezes é a multidão da incapacidade, a pessoa, eu sou incapaz de ser um líder de célula. Não é assim, não é que o espírito maligno tenta segurar a vida das pessoas e de repente o seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo, que faz com que você fique ali travado em trevas, em áreas da sua vida, para você não prosperar no maior e o sonho maior e mais sublime que alguém pode conquistar aqui na terra, que é cumprir o chamado, o propósito e dizer, Jesus, entra na minha casa. Amém? Diga, minha casa é uma célula. A sua casa é a célula. Eu lembro-me bem, do meu pai, e nós passamos, teve um tempo que a minha família, abriu as portas da casa ali e fazendo, a célula. E meu pai ainda, ele não era assim, nem apaixonado por Jesus, mas uma coisa ele começou a perceber, que as coisas começaram a melhorar dentro de casa. A cada célula, que era feita, ele viu que as coisas, aquelas coisas do mal que tentava atrapalhar dentro da casa dos meus pais, foram saindo, a escassez, a dificuldade, a insegurança, aquela unidade, as doenças. Então, muita coisa começou ali a se afastar da casa dos meus pais, porque estava aberta uma célula na casa deles. E teve um tempo depois que o grupo, a pessoa que estava em liderança da célula, resolveu parar. Não quis continuar lá na casa fazendo a célula.
Então, o que foi que aconteceu? Começou de novo aquela perturbação e muitos problemas passando, né, na família. E meu pai, ele percebeu aquela atmosfera ruim, porque havia parado a célula na casa. E meu pai, mesmo sem tanto, né, conhecimento espiritual, mas ele percebeu. Então, a equipe que liderava, né, o líder, porque não vai dar tempo a gente chegar mais cedo, não vai dar tempo a organizar. E meu pai, sabe o que foi que ele fez? Olha, pode deixar comigo que eu organizo tudo, eu coloco tudo. Minha filha, pelo amor de Deus, não deixa essa célula parar aqui dentro, porque quando a célula está aqui dentro, meu Deus, tudo é abençoado. Amém? Tudo era abençoado. Ele disse, olha, tem paz aqui dentro. Eu noto que algo diferente acontece com a célula aqui dentro da casa. E pode deixar que eu coloque cadeira, eu arrumo tudo, eu coloco som, eu preparo tudo para fazer a célula aqui dentro. Mas eu só não quero que ela pare. E eu achei muito lindo, né, aquela atitude do meu pai. E através da célula, meu Deus, como a casa é abençoada, gente. Só ganha quem tem uma célula na sua casa. Você não perde, você só ganha. Porque você não está abrindo as portas só para receber uma liderança. Não, você está abrindo as portas para receber Jesus. Amém? Então é muito importante. Mas o interessante, né, na verdadeira visão do reino, não é simplesmente a pessoa dizer, vem um líder para a minha casa. Não, é você ser o próprio líder. É você mesmo cumprir o chamado do propósito que Deus chamou para cada um de nós dentro da sua casa. Por quê? Porque ali, gente, há facilidade de você ganhar seu pai, você ganhar sua mãe, você mesmo está ali ministrando os estudos, você que é marido, você que é esposa, como liderança do lar, você que está ali com o testemunho para a sua família, ali tem seus amigos próximos, então tudo vai facilitar para a célula multiplicar sobremaneira, amém? Imagina aqui, cada 1, 2, 3, 4, 100 pessoas e 100 células. Diga amém. Diga 100 pessoas e 100 células. 1000 pessoas e quantas células? 1000 células. Não seria apenas 1, 2, 3, 7, 10. Todo mundo abraçando o chamado do Senhor. E ninguém ficando como muleta no outro. Não é tu, fulano, não é tu, fulano, não é você. É você mesmo que Jesus quer entrar na sua casa. Olhe para o seu irmão, diga, está hoje decidido. Agora diga mesmo, diga, está decidido mesmo? Diga sim ou não. Se você der um sim, você vai abrir as portas da sua casa e o sim você dá para Jesus e você mesmo prega o evangelho lá dentro da sua própria casa. Então, aqui nós podemos ver que muitas coisas, a multidão tentou atrapalhar Zaqueu de ver Jesus. Eu não sei qual a multidão que é que está atrapalhando você, se é você mesmo, né? Às vezes a pessoa é tão bloqueada na vida que ela se sente incapaz e ela tem que se libertar disso. Jesus está em nós. Diga, o Espírito Santo está em mim. Quem tem o Espírito Santo? Diga eu. Então ele ajuda você em todas as suas fraquezas. Mesmo que você diga, ai Senhor, é difícil, é isso e aquilo. O Senhor diz, se você quiser, eu entro na sua casa. Então aqui no versículo 4, né, nós podemos ver em Lucas 19, 4. Então correndo adiante, subiu aonde? A uma figueira, né? Ele subiu ali, né? Porque Jesus havia de passar. Então ali ele correu, diga, correu. É o que nós temos que fazer. Se você sabe que Jesus está passando, que Jesus tem que entrar em um lugar e você quer realmente ter essa intimidade profunda com Ele, você precisa correr. Diga, é sem demora.
Diga mesmo, diga sem demora. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele disse: olha, Zaqueu, eu observei você, que você na realidade se colocou em um lugar, até mesmo quando a multidão tentou lhe atrapalhar, você não deixou ninguém atrapalhar você, mas porque você fez isso, você foi correndo para realmente tê-lo, abrir o coração para a sua vida. Eu resolvo entrar em sua casa. Então é impossível, gente, a pessoa ter um encontro real com Jesus para não ter o desejo de dizer: Jesus, entra na minha casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu aonde? Diga, na casa dele. Como? Diga, com alegria. Então, da mesma forma, você que está aqui, você que quer receber Jesus na sua casa, né, que você fala assim: eu sou como Zaqueu. Vamos falar junto, diga, eu sou como Zaqueu e quero receber Jesus também na minha casa. Porque quando Zaqueu, ele viu que Jesus era importante para ele, então ele abriu as portas da casa dele e disse: eu quero Jesus na minha casa. E interessante que quando eu estava estudando sobre esse assunto, aqui eu observei uma forma tão linda, é que ele recebeu na casa dele com muita alegria. Então as nossas células, elas devem ser células de alegria. A gente às vezes vai em uma célula que não bota louvor, não vê sorriso, não vê alegria, não vê recepção. Meu Deus do céu. Jesus fica triste numa célula dessa. Por quê? Porque o passo que Zaqueu tomou foi logo o quê? Recebê-lo com alegria. Então você recebendo com alegria algo que é importante para a nossa vida, nós recebemos com alegria. Você não vai estar no dia do seu aniversário, uma festa bem linda, e você assim, todo, sei o quê, parecendo um funeral. Então, as nossas células devem ser células alegres. Amém? Porque vai contagiar outras pessoas. Porque a pessoa vê: meu Deus, que ambiente tão feliz, tão alegre, todo mundo é alegre. Eu quero fazer parte dessa célula. É enfeitar tudo, é colocar som, é botar recepção. Se vai colocar a mesa de lanche, coloca toda enfeitada, bem linda, porque ali, gente, você está recebendo Jesus. Quando você entende que o mistério é Jesus, então você não vai fazer de todo jeito. Vai fazer com cartaz, coloca bom ar na casa, não é? Deixa tudo lindo e diga: olha, aqui Jesus, entra na minha casa como Zaqueu. Entra na minha vida, não é? Aquela música mexe com as minhas estruturas, mas eu quero te receber. Eu vou fazer de tudo. Nada na vida vai me atrapalhar de te ver. Diga: nada vai me atrapalhar de ver Jesus. Então não deixa nada atrapalhar você de receber a célula na sua casa. Aliás, você ser o próprio líder de célula da sua casa. Ah, não tem ninguém para fazer na minha casa. É você mesmo, meu irmão, minha irmã. Deixa de dificultar as coisas do reino. Às vezes a gente fica dificultando, né? E atrapalhando. Imagina, Jesus volta daqui a 2 meses, 3. O que você fez para Deus? Ficou dando desculpas? Não. É hora de assumirmos realmente o nosso chamado e deixar ficar passando o que é responsabilidade minha, somente minha, para os outros. A responsabilidade é minha de pregar o evangelho. Eu não vou dar conta da vida do meu esposo, nem dos meus filhos, nem da vida dos meus irmãos. Eu vou dar conta a Deus da minha própria vida. Então não adianta ficar me sabotando, me enganando, dizendo: não, é para tal irmão. Não,
é para mim mesmo, eu é que tenho que ajustar algumas coisas da minha vida. Se de repente a pessoa até diz, não pastora, mas não dá para mim ser um líder de célula, porque eu não estou bem numa área da minha vida. Pois meu irmão, Jesus voltar, você fica mal nessa área da sua vida. Você tem que ajustar a sua vida, porque pregar o evangelho é para todo mundo. Amém? Então vamos ajustar tudo aquilo que está impedindo você realmente de cumprir o chamado de Jesus e receber, não é? E ter a célula na sua casa com muita alegria. Diga, com muita alegria. Eu era criança, e eu ficava contando historinhas para as crianças. Aí o que acontece? Você pode ter uma célula de criança na sua casa. Quem entendeu? Até a sua criança. Eu era criança, né, adolescente, não é bem criança, né? Um adolescente, mas eu já ficava pregando o evangelho para as crianças. Quando já, né, me tornei mais um pouquinho madura, eu já estava liderando, inclusive... uma moça, eu liderava uma equipe de 60 moças na igreja onde eu participava. Então, não vai ficar esperando, eu esperar, não, mas como eu vou liderar uma equipe de moças, de 60 moças, se eu ainda sou uma moça? Não importava, eu tinha que cumprir o chamado, como moça e liderar moças também, como criança liderando também, porque o reino está implantado aonde? Diga, no meu coração. Essa semente, ela foi derramada pelo Espírito. Então, todos nós devemos correndo com rapidez. Diga, rapidez. Fazer a obra de Deus. Zaqueu, quando teve um encontro de verdade com Jesus, o que foi que ele fez? Diga, abriu as portas da sua casa. Então, toda a igreja aqui... Eu creio que todos vocês já tiveram um encontro com Jesus. Quem já teve, levante a mão. Então, abra as portas da sua casa. Amém? Abra as portas da sua casa para ter a célula, para você agradar a Jesus. E não é forçado, gente. É com alegria, como Zaqueu fez. Eu espero que o Espírito Santo de Deus incomode você, tá certo? Para que você cumpra o chamado dele. Ele disse, se nós calarmos, as pedras clamarão. E como ouvirão, se não há quem pregue? E às vezes nós ficamos dando tanta desculpa, porque meu pai não se converteu, minha mãe não se converteu. De repente é porque você ainda não é o líder da célula da sua casa. Então, implante hoje mesmo uma decisão na sua vida. Eu não vou depender de A, de B, de ninguém para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu preciso deixar de me sabotar e fazer o que tem que ser feito. Quando você sabe o que tem que ser feito, a gente deve fazer. Amém? Quem entendeu? Eu sei o que tem que ser feito, então acabou, eu tenho que fazer e pronto, porque eu vou prestar contas de mim mesma a Deus. Então eu vou prestar contas, então eu prefiro rapidinho como Zaqueu, descer da árvore, sair do comodismo, sair, não é, do seu achismo, sair da sua incapacidade. Deixa aí esse eu da sua vida que diz, eu não posso, não dá, não tenho tempo. Deixe tudo isso, desça ligeiro desse pedestal e diga, Jesus, entra na minha casa e eu quero, Senhor Jesus, te receber, eu quero lavar os teus pés, eu quero honrar o teu nome, eu quero pregar o evangelho, eu quero amar a minha família, eu quero ter um bom testemunho, a minha família olhar para mim e ver Jesus, amém? Olhar para você, o seu testemunho é tão forte que ele não fala, ele grita. Amém? Ele grita. As pessoas olham e dizem, meu Deus, que amor essa pessoa. Olhe, sinceramente, é tão grande o amor dessa pessoa que eu vou procurar estar ali na casa dela. Então, na sua vizinhança mesmo, seus conhecidos, a sua família, todos vão estar na sua própria célula, porque o líder é você. Amém? Diga, eu sou o líder da minha casa.
Porque quando a pessoa casa, é um casal, quem é o líder da casa? O homem é o líder da casa, é o cabeça, não é? Tem a liderança do lar. Então, no corpo de Cristo também, cada casa, cada pessoa que fez uma aliança com Jesus, porque Jesus é o noivo e você é a noiva, então você tem a responsabilidade dentro do seu lar. No mínimo, com os seus filhos, com a sua esposa, ou a esposa também pode ser a líder se o marido está muito ocupado, ela pode assumir, porque no reino não existe divisão. Quando meu esposo abraça um chamado, eu abraço junto com ele também, porque nós temos os mesmos propósitos, o mesmo sonho, o mesmo chamado, e nós somos chamados para trazer a unidade no corpo de Cristo. Amém? Então, se a pessoa lidera a sua casa, lidera os negócios da pessoa, ela até diz, pastora, mas não dá para mim ser um líder de célula. Mas você lidera a sua casa, você lidera um trabalho, você está ali em alguma coisa, né? Lidera nos seus estudos, né? Você lidera alguma coisa na vida. Então, por que você não quer liderar o reino? Porque somente no reino a gente fica dando desculpa, né? Ninguém diz, eu sou incapaz para ganhar dinheiro, eu nasci para ser um liso, eu não dou para nada. A pessoa não diz isso, né? Ela vai de todo jeito e dá um jeito, se mata, né? Se ela tem um objetivo de ser um engenheiro, sei lá, uma médica, algum porte como esse, né? Um presidente, um prefeito, um deputado, uma mãe, um pai, quer casar. Olha, gente, dá um jeito de todo jeito. A pessoa luta, faz tudo, mas não dá desculpa para os nossos sonhos, mas ficamos dando desculpa para os sonhos de Deus. E nós aprendemos aqui um exemplo também, não é? A respeito, minha casa é uma célula. Maria, Marta e Lázaro também, eles entenderam sobre receber Jesus na casa. Porque Jesus, eles eram bem amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. E eles eram hospitaleiros, eles tinham o prazer de receber Jesus, mesmo no povoado e tudo, mas eles estavam ali, não é? Com o coração aberto para receber Jesus em sua casa. E você pode abrir em Lucas 10, por favor, para a gente aprender mais também com a vida deles também. Então, duas irmãs que tinham duas atitudes. Diga, duas irmãs que tinham duas atitudes. E aqui nós podemos aprender também, não é, que até na igreja, não é? Às vezes acontece justamente essa parte dessas atitudes. Inclusive, não é, a Marta, ela simplesmente recebeu Jesus na casa. Mas não basta ali só fazer uma parte. A pessoa tem que cumprir toda a parte do chamado. Diga amém por isso. Então, em Lucas 10, a partir do versículo 38... Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Diga, Marta hospedou Jesus na sua casa. Então aqui de repente até a pessoa pode ser um líder de célula, né? Só hospedar Jesus. Mas ele não quer ser apenas hóspede. Ele quer morar no seu coração, na sua vida, na sua casa para sempre. Amém? Sempre dizendo, Jesus, eu me rendo e me dobro ao teu chamado e ao teu propósito. Então aqui tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta, o quê? Guardava-se o que? Assentando-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa que minha irmã
tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então aqui, a Marta, né, ela estava preocupada com as coisas dessa vida. Ela estava só preocupada de dizer: Jesus, manda que ela venha, não é? Que Maria venha ajudar-me. Por quê? Porque a preocupação dela só era a de Marta com as coisas dessa vida. Então aqui tem duas irmãs com duas atitudes bem diferentes. Uma estava o quê? Ali aos pés de Jesus, querendo, né, compartilhar das coisas de Jesus. O coração de Maria estava onde? Diga, no reino de Deus. Enquanto Marta não. Marta estava agitada pelas coisas dessa vida. Às vezes a pessoa, ela não cumpre o chamado. Por quê? Porque ela está andando ansiosa, como estava andando aqui quem? Diga, Marta. Agitando-se, e além do mais, ainda cobrando de Jesus. Jesus, o senhor não se importa não, é? Meu Deus do céu, tira essa mulher aí de estar nos teus pés e manda ela ficar ansiosa e preocupada com as coisas dessa vida. E assim a igreja muitas vezes está vivendo o papel simplesmente da Marta, né? Sempre preocupada, ansiosa com as coisas dessa vida e não ocupando o seu coração com as coisas do reino de Deus. Então, o que foi que aconteceu, né? Respondeu-lhe Jesus, no versículo 41, respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas muito com as coisas. Está o quê? Diga, inquieta, ansiosa com as coisas dessa terra, não é? Com as coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Diga, pouco é necessário, ou uma só coisa. Qual? A parte de Maria, pois ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Diga, meu Deus. Já pensou? Enquanto a Marta estava preocupada com as coisas dessa vida, ansiosa, né, agitada, só preocupação. Não é assim que a pessoa passa, né, a semana toda. Meu Deus, minha casa, meu trabalho, meus estudos, meu futuro, ó céus, ó terra, morre e deixa tudo. Então, o que acontece? Aqui, veja as duas atitudes diferentes, a atitude da Marta e a atitude da Maria. Mas Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então a igreja precisa entender que a melhor parte, gente, é o reino. Não é o que você perde seu tempo, o tempo todo. Porque a pessoa fica tão ansioso que não tem tempo para Deus. Ocupado demais para pensar em Deus. É como a Bíblia diz: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tu tens feito para Deus? Então vamos realmente viver a verdadeira vida que Jesus ele chamou para cada um de nós. Então, uma das coisas que, para cumprir o chamado, Marcos 15:16, quando Jesus disse assim: ide por todo o mundo e o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Então, o ide, gente, é para todos. Por isso, a minha casa é uma célula. Cada um de vocês vão cumprir um ide na sua própria casa, na sua própria família. Você vai ter a sua célula na sua casa. Diga, eu sou o líder de célula da minha casa. E você ali, você vai ganhar toda a sua família para Jesus. E você ali vai ganhar todos os seus amigos para Jesus. E você vai ter o seu tempo realmente de dizer: Senhor, não é ninguém que está fazendo a obra por mim, mas eu mesmo tomei a decisão, como Zaqueu tomou, de obedecer ao chamado do Senhor. Quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser
colocado como primícias da nossa vida, em primeiro lugar, honrando ao Senhor com tudo que nós possuímos, com toda a nossa força. Diga, com toda a minha força, eu devo honrar ao meu Senhor. Então, em Lucas 14, fala Lucas 14, a partir do versículo 16, que fala sobre a parábola da grande ceia. E Jesus, ele é o grande amigo que preparou uma grande ceia para todo o povo, aqueles que realmente reconhecem o seu reino e a sua perfeita vontade e obedecem ao Senhor e ao seu chamado. Então, a partir do versículo 16, Lucas 14, 16. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, e disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que faz parte da mesa do Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele homem que prega o evangelho. Feliz é aquele homem, aquela mulher que coloca o Senhor em primeiro lugar em sua vida. E não permite com que as agitações, as coisas dessa vida, possam te tirar a grande visão que é do reino. Aqui na terra, gente, tudo é temporal, tudo é passageiro. Mas aquilo que você faz para Deus é eterno. Então, a nossa vida está investida e deve ser investida em causas eternas. E não em coisas passageiras que passam, 100 anos no máximo e acabou. Aparece, de repente, alguma coisa, de repente alguém, às vezes a gente vê alguém tão forte, aparentemente, meu Deus, até um atleta, fulano morreu, E a pessoa fica olhando assim, não tem idade, nem nada. A senha para chegar, ninguém sabe qual o dia da senha, não é isso? Mas nós devemos ter a consciência que o maior investimento é o reino de Deus. E que cada um deve cumprir realmente a vontade de Deus. Então, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Esse é que é feliz. Não é aquele que é endinheirado, que está cheio de dinheiro, mas não cumpriu o propósito do Senhor. É apenas dinheiro, é apenas papel. E a pessoa pode estar endinheirado, mas quando vai deitar a cabeça, o vazio é imenso. Assim como Zaqueu. Zaqueu era endinheirado, mas ele era vazio. E por isso ele precisou de Jesus. Por isso ele precisou subir naquela figueira brava para ver Jesus. Então, hoje à noite, queira de fato e dizer, Jesus, entra na minha casa, eu preciso ser feliz de verdade. Porque felicidade, gente, não está em coisas, felicidade está em Deus. Amém? Ele, porém, no versículo 16, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia, diga, grande ceia. Ele fez uma grande festa e convidou muitos, diga, convidou muitos. Quem foi que fez a grande festa? Diga, Jesus fez a grande ceia e a grande festa e ele convidou a muitos. Ele convidou a cada um de vocês que estão aqui, assentado em cada cadeira desse lugar, hoje à noite na ADC. Então aqui diz assim, a hora da ceia, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Diga, a pastora Suelaine é uma serva hoje. Amém? Ele enviou um servo para avisar os convidados. Vinde porque tudo já está o quê? Diga, preparado. Tudo já está preparado. Diga, glória a Deus. Não obstante, todos a um começaram a excusar-se, a dar desculpa. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me tenha por excusado. Então ele diz assim, E não estavam, esses homens aqui não estavam respondendo a Jesus. Então um deles, o primeiro, ele disse assim, eu comprei um campo, Jesus, um sítio. Eu tenho algo mais importante do que está na tua ceia. Então mantenha-me por excusado. Olha,
eu estou dando desculpas, quer dizer. E assim que muitas pessoas estão fazendo com o Senhor. Senhor, eu tenho minhas propriedades, Senhor, né? Como é que eu vou perder tempo com o reino? Como é que eu vou perder tempo participando desse banquete? Não, não, me mantém aí riscado. Risca-me da tua lista, Jesus. Então o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo do que me tenha por escusado também o segundo. Jesus, é o meu trabalho, é o meu futuro. Eu comprei 5 juntas de boi. Olha, Jesus, e eu vou o quê? Experimentá-las. Será que ele não tinha outra hora, não? Sim ou não? Tinha, mas ele não queria fazer parte do banquete do Senhor. Ele não queria obedecer ao ídolo do Senhor e ao chamado de Deus para a vida dele. Então ele diz, me risca da tua lista, Jesus. Eu estou ocupado demais para obedecer ao teu chamado. E o outro, terceiro, disse, casei-me e por isso não posso ir. Desculpa-me, Senhor, mas eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho um marido para cuidar, eu tenho muitas coisas, então mantenha-me por escusado. Me risca da tua lista, porque eu estou ocupado demais para cumprir o teu propósito. Então, ninguém ali podia estar naquela festa. Todo mundo, os 3 ficaram dando desculpas e mais desculpas. Então, hoje é do mesmo jeito. A pessoa fica dando desculpas. Jesus disse que é para pregar o evangelho a toda criatura. E a pessoa diz, Senhor, me desculpa, mas não dá. Não dá para cumprir, porque eu tenho campos, eu tenho muitas coisas, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, sabe, Deus? Eu tenho o meu futuro, eu agora vou deixar o meu futuro para viver uma vida eterna que eu não sei daqui para quando vai ser. Diga misericórdia. Então não se mantenha de desculpas com o Senhor. E o Senhor, ele ficou muito irado com isso. Então, voltando-se o servo, no versículo 21, voltando-se o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da festa da casa, disse ao seu servo, sai depressa. Sai como? Devagar ou como? Depressa. Aquele que quer cumprir o chamado do Senhor, ele vai depressa. Ele não fica dando desculpas ali, mas ele vai depressa. Então, aquele servo saindo depressa para as ruas e becos da cidade, e trazem para aqui os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, mas ainda há lugar. E Jesus ali, não é? Ordenando aquele servo, vai lá, convida todo mundo, no beco, na cidade, onde tiver, mas traga convidado para a minha festa. É assim na liderança, você como líder de célula na sua casa, para você cumprir o que Jesus realmente te chamou, você não pode dar desculpa por causa dos seus bens, você não pode dar desculpa por causa do seu trabalho, você não pode dar desculpas a Deus pela sua família ou pelo seu futuro, alguma coisa, de repente um noivo, uma namorada, pelo amor de Deus, nada pode tomar o lugar de Deus. Coisas não estão acima do nosso Deus. Porque a partir da hora que nós colocamos coisas acima de Deus, é a sua adoração. A nossa adoração é somente a Deus. Só a Ele nós devemos prestar culto. Somente a Ele adoração. Nós devemos ser uma vida organizada sim. Trabalhar sim. Lutar pela vida sim. Cuidar da família sim. Mas do Senhor é acima de tudo. Igreja amada do Senhor. Podemos ouvir um amém? Servir ao Senhor é acima de todas as coisas. Se não é adoração. Adoração só a Deus. Quando nós o adoramos de todo o nosso coração, nós rompemos com tudo. Ele pode ouvir um amém? Então aqui no versículo 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar.
ainda estava faltando, né, pessoas ainda para preencher realmente o requisito das pessoas que Jesus quer alcançar. Porque por mais que você faça aliança com Jesus e você seja líder da sua casa, então o que acontece? Às vezes sua mãe não se converteu, seu pai não se converteu, a sua vizinhança não se converteu, então todos eles, você vai prestar contas a Deus. Cada um, né, aquelas pessoas que Deus colocou e confiou a você, Deus vai cobrar de você a respeito do reino. Então, no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e abrigo respondeu-lhe o Senhor, Jesus, né? Sai pelos caminhos e atalhos e abrigo e obriga a todos ao quê? Diga, obriga. Já pensou? Será que Jesus facilitou a nossa vida? Ele facilitou aqui? Diga, não. Ele diz, sai, ide, pregai o evangelho. Sai, meu irmão, minha irmã, você que fez aliança com Jesus. Sai pelos becos, pelos caminhos, pelos atalhos e obriga as pessoas. Obrigar aqui é no sentido, faça de tudo. Amém? Não fique dando desculpa, não. Ah, não, pastora, não. Não, ele diz, obriga essas pessoas. Praticamente, né? Conquista elas, né? Ora por elas. E faz de tudo com todo amor, mas olha, eu quero convidar você para estar na minha casa. Eu vou dar um estudo, vou ministrar, vou orar pela sua vida. Você é alguém, ou alguém precisa de alguma coisa para Jesus te alcançar. Então, todo mundo, gente, precisa de alguma coisa de Deus. Sim ou não? Vocês acham que alguém precisa de alguma coisa de Deus? Diga sim. Sim. Muito bem. Todo mundo precisa de algo de Deus. Então aqui é justamente mostrar para elas uma realidade, que elas estão perdidas sem Jesus. Mas essa parte o Senhor deu a cada um de nós. Diga, Jesus deu essa oportunidade. Diga, a mim. Ele nos deu. Não pense que dar a vida do filho dele foi mole, não, gente. Imagine eu ter meu filho bonzinho, maravilhoso, santo e glorificado, e dá para morrer por um pecador. Jesus, hoje, ele está como Salvador, mas ele virá como juiz e com os olhos o quê? De chamas de fogo. Aí moleza acabou. Quem entendeu? A moleza acabou. Então é hora realmente de nós cumprirmos o nosso chamado. E ele diz, sai, vá cumprir o ide pelos caminhos. Diga, cumprir o ide. Diga, sair é cumprir o ide. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique como cheia a minha casa. Para que fique cheia a sua casa de pessoas ganhas para Jesus. A sua casa não é para ter 1, 2, 3 pessoas, não. A sua casa é para estar cheia. Amém? Cheia, cheia. Olhe para o seu irmão e diga, assim, ó. Cheia. Não é negócio de molezinha, não, gente. Jesus, ele nos deu esse chamado e nós temos que cumprir. E cada um prestará conta de si mesmo ao Senhor. O Senhor nos deu essa ministração sobre minha casa é uma célula. Então, a partir de hoje, você que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai agir como Zaqueu, você vai agir como Maria, e você vai cumprir a grande ceia, e você vai agradar o coração do Senhor, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque não é que não havia uma falha em Davi, é porque Davi reconhecia os seus erros e mudavam.
Então, hoje, se você não cumprir o seu chamado, mude de direção. Deus não chamou pessoas perfeitas, mas Ele capacita cada uma para a mudança. Então, na hora que você diz, Jesus, eu quero te servir, Jesus, entra na minha casa. Aí, então, você vai fazer como Zaqueu. Você vai mudar e você vai receber Jesus na sua casa com uma célula e com muita alegria. Amém? Porque Ele disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então você vai pregar o evangelho e você vai ser o maior ganhador de almas dessa igreja. Amém? Dessa cidade e das nações para a glória de Deus. Tudo depende da sua decisão. Você não é obrigado a nada. Assim como Jesus convocou aqueles 3 homens iniciais, não é? Para a ceia. Aquele que deu desculpa porque tinha os campos. Aquele que deu desculpas porque estava ocupado no seu trabalho. Aquele que deu desculpas pela sua família. Cada um, alguns deles deram desculpas. Mas Jesus disse, olha, mesmo que alguém dê desculpas, mas pelo menos você que está aqui fará toda a diferença para a glória de Deus, porque você ama o Senhor, não apenas de palavras, mas de atitudes. E você diz, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida e hoje eu quero uma célula na minha casa. Eu sou o próprio líder de célula da minha casa. Eu não vou esperar por ninguém para ser um pregador do evangelho. Amém? Vou estar unido com a minha igreja vai passar toda a direção e eu vou pregar e eu vou cumprir o propósito do Senhor, porque esse propósito não é apenas aqui na terra, mas esse propósito que Deus nos chamou, igreja, é para a eternidade. Eu acho que a igreja não entendeu. Esse propósito, gente, que está sendo ministrada hoje, de ter uma célula na sua casa, não é um propósito aqui na terra, mas é para a eternidade. Ainda não vi a alegria. É um propósito que não é aqui na terra, mas é para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Tudo vai passar, mas aquilo que você faz para o nosso Deus é eterno. Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, tá certo? Você que realmente quer essa liderança, você que quer ser o líder da sua célula, na sua casa, você vai orar agora. Você ouviu essa ministração e você vai estar aberto com o seu coração. Se você está em alguma célula, você vai prestar atenção para melhorar a célula. Quem tem a célula, gente, coloca essa célula com muita alegria, porque Zaqueu recebeu a célula com muita alegria na sua casa. Então, não faça da célula ali a presença de Jesus, não colocar um louvor, né? Deixar a casa toda linda, trazer os convidados. Jesus, eu estou convidando a minha vizinhança, eu estou convidando as pessoas, porque eu estou trabalhando para o meu Senhor, o Senhor da minha vida, que é o Senhor Jesus. E quando nós amamos alguém, gente, não, independente de tudo, até do cansaço, de tudo na vida, mas você diz e lembra-se, olha, aqui tudo é temporal, mas aquilo que eu faço para o meu Senhor é eterno. Nos céus você não vai levar carro, nos céus você não vai levar diploma, nos céus você não vai nem levar as coisas que você conquistou aqui na terra, né? A sua família vai estar presente lá se você assumir a liderança da célula na sua casa e você, incansável, lutar por cada um ali dentro, a sua vizinhança. Então, esses vão estar junto com você, porque o coração do Senhor não está em coisas, mas o coração do Senhor está em vidas. Amém? E vidas para Deus é eternas. Então, vamos abraçar esta causa de todo o nosso coração. Vamos arrancar de nós algumas travas da nossa vida. Quantas pessoas travadas, gente? Essa semana
o Espírito Santo estava falando muito com o meu coração sobre essas travas. Pessoas estão travadas espiritualmente. O Deus desse século, o diabo, cega o entendimento das pessoas para que elas não resplandeçam à luz do Evangelho e não pregam o Evangelho. Por quê? Porque Satanás segura elas numa vida sentimental, aí fica dizendo que é o casamento que não deu certo, aí trava aquela pessoa, fica com o coração triste, colocando a culpa no Senhor. Às vezes é alguém, uma trava, porque o pai e a mãe não é uma pessoa boa, e ali prende, trava a sua intimidade com o Senhor. Mas quando você entende que a sua vida, gente, a sua verdadeira identidade não é do seu pai, da sua mãe terreno, mas a sua identidade é celestial. Então você não deixa seu pai nem sua mãe lhe travar. Você diz, o quê? Quem é esse circunciso filisteu? Desculpa aí, viu, gente? Porque tem, às vezes, pai e mãe que maltrata, que pisa para a pessoa ser travada espiritualmente e não alavancar no reino, porque ela tem uma tristeza guardada. Às vezes é a pessoa que nos negócios não cresce, não dá nada certo na vida, é uma trava. Enquanto você que está aqui hoje à noite, está vivendo uma vida como essa, cheia de dificuldades, cheia de coisas lhe prendendo, tudo isso, gente, vai ser anulada, quebrada, quando você decidir praticar o reino de Deus. Quando você decidir pregar o Evangelho. Aí você diz, o reino das trevas não me prende mais. Porque você está, eu sou, né, aqui na terra, como nos papéis, sou filha de Luzinete Moraes, Edivaldo Moraes. Mas eu não sou, né? Apenas eu estou como filha deles. Mas eu não sou filha deles. Porque a minha identidade é dos céus. Amém? A nossa identidade é dos céus. Quando você entende, você se liberta dessa prisão de Satanás. Você diz, o quê? A minha identidade é celestial. Eu não vou parar, ninguém vai me parar. Ninguém me tem. Trabalho não me tem, família não me segura, ninguém me segura. Só o meu Deus que me segura, porque eu estou segura nos braços dele. Não sou escrava de nada. E isso, gente, você precisa se libertar. Você não consegue trabalhar no reino, porque existe uma trava espiritual na sua vida. Então, se você quer ser liberta disso, só tem uma maneira. Diga, só tem uma maneira. Qual é? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão, a tua água, e vai arrancar toda a maldição que está prendendo você. Assuma a sua verdadeira identidade, prega o reino, prega o Evangelho, e você vai ver. Você, meu Deus do céu, tem pessoas que apenas com pequenas experiências, aqui na igreja mesmo, vou contar, tem várias, mas tem uma pessoa mesmo aqui na igreja que eu observei que a vida era muito, muito travada, né, em algumas áreas, né? E eu quero, cadê, deixa eu ver, Pedro está aqui ou não? Saiu, né? Mas depois, rapidinho, dizendo algumas coisas sobre ele, né? Pedro mesmo, e eles entraram aqui na igreja, porque ele já contou aqui no altar, e eu posso dizer, né? Travado, Patrícia, está ou não? Não, também. Misericórdia, saiu todo mundo. Mas entrou em alguma sentimental, né? Na saúde e tantas outras áreas da vida dele, financeira, porque eles tomaram uma decisão, eles começaram a crescer, e é uma família muito linda, Deus tem abençoado muito a vida deles, e outros demais que estão aqui conosco, que a gente vê, né, que vão sendo libertos, e a gente vai percebendo, e eu fico observando, feita a irmã Edjane chegou aqui na igreja, dava uma cochiladinha, né, irmã Edjane? E a irmã Edjane, vamos servir o reino, e Deus foi salvando a família dela, salvou o marido, tem prosperado, tem abençoado, e cada um que a gente for falar, né, feito Joabe, toda a sua família salva, Deus abençoando, hoje tem Tafarel, tem outros, e cada um, né, que a gente começa, de início, parece meio ainda, viu, gente, aquela coisa amarrada, porque Satanás não quer que você seja liberto. Mas quando você toma a decisão de coração a servir a Jesus, toda a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Olhe para o seu irmão, diga, Jesus
é a mudança para a sua vida. Jesus é a mudança para a sua vida. Então, alguma coisa está errada em sua vida, é porque você não está cumprindo o propósito. Na hora que você cumprir, você vai ver e eu vou ter o prazer. E você também dizer, pastora, naquele dia, na ADC, aquela palavra mudou a minha vida. Amém? Você vai dizer, no dia que eu decidi na minha casa ter uma célula e eu mesma comecei a pregar o evangelho, tudo mudou, tudo foi transformado. Porque tudo tem que ter o resultado para a sua vida, em todas as áreas, em todas, gente. Porque quando Jesus entra para arrebentar Satanás. Quem entendeu? Ele entra mesmo para destruir o diabo. Às vezes a pessoa ainda não conseguiu alavancar porque você não obedeceu. Mas se você obedecer, você vai ver a glória de Deus e vai ser muito feliz. Tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar, eu quero convidar, vamos fazer essa oração. Você que ouviu a palavra, você vai ser você e o Senhor. E você vai falar com Jesus. Porque Ele preparou o banquete. Será que você vai dar desculpas ao Senhor? Ou você vai dizer, Jesus, a partir de agora, eu vou cumprir o teu chamado na minha vida. Eu vou obedecer ao teu ID e eu vou ser o pregador do Evangelho. Porque a maior honra não é ser um governador, não é ser um presidente, não é ser o homem mais endinheirado, a pessoa mais concursada dessa terra. A maior honra é ser um servo do Deus vivo. Amém? É ser um servo, um filho amado do Deus vivo. Então faça essa oração, você que não vai mais dar desculpas a Deus e vai ser um líder de célula na sua casa, em nome de Jesus. Ore, faça a sua oração, vou orar com você e você vai orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Ó Deus, entregamos o recado que o Senhor me deu para dar à tua igreja. Eu não quero reter nada, Senhor, daquilo que o Senhor me deu. Eu quero transbordar no teu rio, na tua palavra, pregar o evangelho, Senhor, independente, Senhor, se a pessoa quer obedecer ou não quer, mas o teu evangelho precisa ser pregado. A tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite. Aqueles que obedeceram ao teu ID, conforme o Senhor me falou, todos eles terão uma vida transformada. E qualquer um, Senhor, que está aqui, que tem alguma trava na vida deles, na hora que eles assumirem a pregar o evangelho dentro da casa deles, independente de qualquer pessoa, mas ter uma célula na sua casa, aonde eles ganham, aonde eles lideram, aonde eles cuidam, Senhor, o Senhor vai trazer prodígios e maravilhas. Porque onde o Senhor Jesus passava, os cegos enxergavam, os mortos ressuscitavam. Oh Deus, um milagre acontecia. O Senhor fazia transbordar, o Senhor multiplicava pães, multiplicava peixe, suprimento. Tudo é abençoado, Senhor, quando cumprimos o teu propósito. Então a tua igreja que entendeu o teu chamado, ela não vai dar mais desculpas ao Senhor. Ela está orando agora e está dizendo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu entendi, porque a minha vida era um caos, porque a minha vida não andava, mas hoje cada um, Senhor, recebeu o alimento, recebeu a direção, recebeu a palavra certa para mudar a sua vida. Somente quem ficar se sabotando é que não vai ver o resultado, mas aqueles que obedecerem, todos eles, Pai, testemunharão, ou nesse altar, ou em outro lugar, Senhor, numa igreja muito maior, incomparável, porque cada um abraçou o teu reino e o teu chamado, e uma célula, ó Deus, a célula na casa de cada um, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus, e aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém.